A paz do Senhor Jesus Cristo, turminha. A paz do Senhor Jesus Cristo, abençoada classe infantil. Com muita alegria no nosso coração que nós viemos através desse vídeo a mais uma aula da nossa classe infantil. Nesse dia 12 de abril de 2020, estamos aqui na nossa casa, mas estamos todos juntos num só propósito, num só pensamento, que é servirmos ao nosso Senhor Jesus Cristo. E nós temos a nossa abençoada revista da turminha. Hoje nós vamos aprender, pequeninos, sobre um assunto muito importante. Vocês sabem que essa revista ela tem por objetivo nos trazer a relatório, nos fazer entender como foi a vida de alguém que nós conhecemos muito bem, o Davi. Isso mesmo, hoje nós vamos continuar falando sobre o Davi, como foi a trajetória do Davi, como foi que aconteceu as coisas na sua vida. E essa revista vai nos ensinar, vai nos trazer muitos fatos que ocorreram na vida do Davi. E os pequeninos gostam muito de ouvir as passagens bíblicas da nossa classe infantil, né, pequeninos? Por isso vocês vão ficar, bem atentos para aprendermos juntos hoje sobre autoridade, submissão a autoridades. Isso tem na Bíblia, irmã Bruna? Sim! Isso agrada ao nosso Deus, ser submisso às autoridades? Claro que sim, isso agrada ao nosso Deus e faz bem para a nossa vida, pequeninos. Então vamos a mais uma lição. Hoje nós vamos aprender a lição de número 7. Fique bem atento para que juntos nós possamos aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Nos diz a lição de número 7 que Li Shang tinha um desejo no seu coração. Li Shang queria muito ter a sua carteira de habilitação. Mas ele teve que passar por muitos processos para ter essa carteira. E ele passou por todos os processos, venceu os obstáculos e obteve a tão sonhada carteira. E ficou com seu coração muito feliz. E nos diz que Li Shang, depois que ele teve a sua carteira de habilitação, depois que ele alcançou esse objetivo, surgiram alguns questionamentos no seu pensamento. Isso mesmo, Li Shang teve algumas dúvidas. Então o Li Shang pergunta ao seu pai, o irmão Li Ping, por que nós precisamos ter a carteira de habilitação? Vocês sabem, pequeninos, por quê? Não basta só saber dirigir e entrar no carro e sair dirigindo? Não. Nós precisamos ter a carteira de habilitação. E a lição vai nos esclarecer sobre isso. Então, Li Shang pergunta ao seu pai, por que nós precisamos ter a carteira de habilitação, pai? E aí o irmão Li Ping explicou ao seu filhinho Li Shang que a carteira de habilitação é necessário, que não basta só nós saber dirigir, precisa obedecer às autoridades. E aí então Li Shang insiste com seu pai, mas pai, nós ouvimos nos noticiários que às vezes algumas autoridades fazem coisas erradas. E por que nós devemos ser submissos a elas? Por que será, pequeninos? A lição vai nos relatar sobre como foi o comportamento de Davi mediante a perseguição do rei Saul. Como será que Davi se portava? O que será que Davi fazia, pequeninos? Será que ele era rebelde? Será que ele era irado, raivoso? Será que ele revidava? O que Davi fazia mediante a autoridade que estava sobre a vida de Saul, que era o rei de Israel? Nos diz a lição que o rei Saul, por algum tempo, ele perseguiu o nosso irmão Davi. Porque quando Davi começou a vencer, quando Davi começou a receber aplauso dos israelitas por suas vitórias, por suas conquistas, porque a presença do Senhor estava na sua vida, nos diz que o rei Saul ficou enciumado.
que o rei Saul se sentiu humilhado por isso. E então ele começa uma batalha de perseguição sobre o nosso irmão Davi. E nos diz a lição que Davi sabia que mesmo o rei Saul fazendo essas coisas erradas, mesmo o rei Saul o perseguir, ele era um ungido do Senhor. Até o momento, ele era uma autoridade ali em Israel colocada pelo Senhor. E aí nos diz a lição que Davi então se escapava daqui, se escapava dali, foi vencendo os obstáculos. Ele não revidou na mesma moeda, ele não se portou de forma errada. Não, Davi se portou como um servo do Senhor. Olha a importância de nós obedecer às nossas autoridades. Se você está com a tua Bíblia aí, lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 1 e 2, nos fala bem assim, ó, a irmã Bruna vai ler para você. Nos diz assim: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. Isso é ordenança de Deus. Olha só, pequenino. E ainda nos diz assim: e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resistir a uma autoridade resiste à ordenança de Deus. E os que resistem trarão sobre si condenação. Misericórdia. Nós não queremos trazer condenação para a nossa vida. Né, pequeninos? Nós queremos obedecer às autoridades. E aí então nos diz assim que o rei Saul perseguia a Davi com seus companheiros. E Davi, um servo do Senhor, tinha a presença do Senhor, ele sabia como ele deveria se portar. Ele sabia que o rei Saul ainda era uma autoridade, que ele precisava se submeter, que ele precisava vencer, não com astúcias, não com coisas erradas, mas vencer na presença do Senhor Jesus Cristo. E nos diz a lição que depois que Davi venceu todos esses obstáculos, depois que Davi foi superando os desafios, ele se tornou o rei de Israel. Por isso, ele não se portava de forma errada, mesmo que as situações Davi poderia pensar: poxa, eu estou sendo perseguido pelo Saul. Saul está me perseguindo e eu não estou fazendo nada de errado. Por que Saul me persegue? Eu vou revidar. Eu vou atacar o rei Saul. Não. Davi sabia que o rei Saul, mesmo estando daquela forma, mesmo fazendo essas coisas erradas, ele era uma autoridade. E pelo comportamento de Davi, Davi obteve vitória na presença do Senhor e depois se tornou rei de Israel. Por isso, pequeninos, quando nós nos portamos de forma honesta, de forma digna, nós obtemos vitória na presença do Senhor. E Li Shang teve que esperar para ter a sua carteira de habilitação. Não bastava só saber dirigir, ele tinha que ter autorização para isso. E obteve vitória. Davi se portou de forma correta, venceu os obstáculos que lhe sobrevinham. Dia a dia se tornou um homem vitorioso na presença do Senhor. Se tornou rei de Israel. Não avançou, não pulou etapas na sua vida. Por isso, pequeninos, não vamos pular etapas na nossa vida. Vamos vencer na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Que você seja edificado através dessa lição e que Deus possa nos dar graça para nós sermos submissos às autoridades, sermos submissos ao nosso Deus e assim agradarmos ao Senhor nessa terra enquanto nós estivermos por aqui. Que Deus abençoe a sua vida, pequenina. Pequenino, um beijo no teu coração, que Deus nos guarde e nos dê vitória dia a dia.
E você, papai e mamãe, irmãos que estão nos assistindo, que irão assistir a esse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, deixe o seu like, estará nos ajudando e juntos estaremos alcançando muitos pequeninos, estaremos alcançando muitas almas para o Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, paz, oração e união na presença do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe, pequenino. Deus abençoe você e sua família. Um abraço e fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Paz, oração e união. Amém.